Fazer nossa primeira oração, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos reunidas, meu Pai, em Tua santa presença e pedimos que o Senhor venha conduzir, meu Pai, tudo que for dito e cada palavra, meu Pai, que for lida do texto sagrado, venha fazer parte do nosso interior, da nossa alma, do nosso coração, para que possamos colocar em prática todos os Teus ensinamentos, né, meu Deus? Que venhamos ser fortalecidas, renovadas e avivadas através do que vamos estudar nesse momento. Que o Teu Espírito venha conduzir todo esse trabalho. Estaríamos aqui fazendo isso em vão, meu Pai, se o Teu Espírito não estivesse conosco. Então, que o Senhor venha colocar em nossos corações exatamente aquilo que nós estamos precisando. Que o Senhor venha atender às nossas necessidades através da Tua palavra. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, vamos continuar aí na meditação do livro de João. Estamos agora no capítulo 9 e vamos começar aí do verso 1. E a gente vai ter o seguinte: E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. Só nesse verso aqui, pessoal, acho uma coisa bem interessante. Jesus estava passando, mas ele não deixou passar desapercebido as oportunidades que estavam diante dele. E nesse momento, esse cego de nascença era uma excelente oportunidade. Quem já leu aí todo o texto, né, todo o capítulo, vai perceber o quão importante foi esse cego. E foi uma escolha acertada do Senhor Jesus. Tudo que ele queria era promover, né, o nome de Deus. Então, como ele faria isso? Através dos milagres, anunciando a palavra do Senhor e falando do plano da salvação. Então, as oportunidades que ele tinha para fazer milagres muito interessantes, ele não perdia tempo, ele simplesmente aproveitava, e ele vai dizer logo mais aí do porquê que ele é tão incisivo assim. Eu já sei. Então, vamos lá. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou os seus pais? E a gente vai ver aqui, pessoal, que esse capítulo ele tem 41 versículos. 16 deles, ou melhor, 13 deles, contém 16 perguntas, e essa daqui é uma das primeiras perguntas. Um questionamento dos discípulos do Senhor Jesus acerca do pecado, ou melhor dizendo, da origem do sofrimento. Eu acho que ficaria melhor a gente falando assim. E eles querem descobrir por que que esse homem, de nascença, sofreu tamanho mal, porque, em princípio, crianças são tão docinhas e inocentes. Por que ela já nascer doente? Por que já nascer com essa enfermidade, com esse problema? Né? É uma dúvida tão inquietante que até os dias de hoje nós nos fazemos esse tipo de pergunta. Nós fazemos para Deus esse tipo de pergunta, né? Quando a gente vê alguém sofrendo, quando a gente vê pessoas sofrendo de nascença ou pessoas inocentes sofrendo coisas absurdas, por exemplo, o estupro de um vulnerável. Né? Uma coisa absurda, a gente se pergunta, Deus não estava lá para impedir que aquilo acontecesse? Uma criança que nasce com uma debilidade, acéfala, só nasce para morrer horas depois, talvez minutos depois. Deus não estava lá para que isso não acontecesse? Quando eles fazem esse tipo de pergunta, de fato e de verdade, eles querem perguntar a Deus: Deus, o Senhor não estava lá? Não viu que isso aconteceria? E de uma forma bem sutil, o que eles querem é tirar a responsabilidade de Deus e colocar no pecado. Ou o homem pecou,
E se ele pecou de nascença, então ele pecou no útero da mãe, e isso fazia parte da crença dos judeus, que a criança no útero da mãe poderia sim pecar, ou seus pais pecaram, e fazia parte da crença dos judeus, que o pecado dos pais acometeria, né, as suas futuras gerações, os seus filhos. Por que que eles pensavam assim? Abra aí no texto de Êxodo, no capítulo 20, no verso 5, a gente vai ter o seguinte. Êxodo 20, verso 5, todo mundo achou já? E a gente vai ter o seguinte: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, esse texto, em princípio, você olhando assim, fica parecendo que, bom, Deus é um cara meio cruel e que ele vai visitar o pecado do indivíduo até as suas terceiras e quartas gerações. E necessariamente não é bem assim que deveríamos compreender esse texto, apesar de que Deus poderia fazer isso tranquilamente, mas não é o que ele diz. Tanto que no verso seguinte, vamos acompanhar aí, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, necessariamente, não é que Deus condenasse as gerações futuras daqueles que pecaram, mas é que o que aconteceria com as gerações futuras daqueles que pecaram, potencialmente, era justamente que eles pecassem também. Então, eles seriam cuidados por Deus, relados, repreendidos por Deus dentro disso. Quando Deus fala isso aqui para Moisés, para toda a congregação, é justamente depois que eles saíram do exílio do Egito, né, do cativeiro do Egito. Quantas gerações, mais ou menos, eles passaram no Egito? Em torno de 3 a 4 gerações. Quando Deus está falando isso aqui, ele está se reportando a esse povo lá do Egito, que, de fato, se corromperam. Deus está falando aqui de idolatria. Se corromperam, começaram a adorar outros deuses, se perderam, se esqueceram de Deus, pararam, né, de buscar Deus e se corromperam. E toda aquela geração, as próximas, né, os filhos, os netos, os bisnetos e por assim foi, eles realmente permaneceram naquela condição e acabaram sofrendo o juízo de Deus naquele momento, naquele instante. Mas se a gente evolui um pouquinho e abre aí em Ezequiel, pessoal, no capítulo 18, a gente já vai ter o seguinte, Deus deixando bem claro que não é bem assim que acontece, tá? Que não é que os filhos paguem pelos erros dos pais, tá? Não é bem assim. O que acontece, de fato, é que aquelas pessoas do passado, naquele momento, naquela situação, continuaram pecando. Nisso de continuarem pecando, bom, sofreram o juízo de Deus. Mas olha só o que Ezequiel fala aqui, e tem outros textos, inclusive, Jeremias, etc. Mas esse daqui eu achei bem legal, bem sucinto. Ezequiel, no capítulo 18, no verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Noutras palavras, não, cada um carrega o seu pecado, né? Porém, dentro daquele judaísmo antigo, existia a crença de que as pessoas pagariam pelos erros do seu passado. E existia ainda a crença de que um bebê dentro do útero materno fosse capaz de pecar. Isso era realmente um desvio de interpretação da palavra de Deus, tá? Mas isso era disseminado entre o povo, tanto que os próprios discípulos estão aqui interrogando Jesus. Bom, se o pecado não foi dos pais
E se essa criança dentro do útero não pecou, então, bom, Deus errou em alguma coisa? E quando eles jogam a culpa para os pais ou para o menino, né, para o cego, eles estão querendo, na verdade, dizer que não, Deus não tem responsabilidade com isso. Mas essa era a grande inquietação deles, entende, pessoal? Na verdade, nas entrelinhas, o que eles querem é condenar a Deus. Ou, pelo menos, o que eles querem é saber onde Deus estava, que não viu que o cego nasceu cego. Porque parece uma injustiça que Deus, todo justo, visse um inocente, né, sendo gerado com uma deficiência tamanha. E aí, o que o Senhor Jesus vai dizer é o seguinte, verso 3. Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem os seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então, aqui já começa a fazer algum sentido. Então, existem sofrimentos, males, dores, enfermidades, problemas, que necessariamente não são consequências do pecado, assim como o caso desse homem, que aparentemente é uma pessoa jovem, né? Porque a gente vai ver ao longo do texto que os pais dele são chamados para corroborar com a afirmação que ele estava dando, né? Então, provavelmente era um rapaz jovem, lá seus 20 e poucos anos, tal. Então, o que aconteceu com ele foi de uma forma, vamos dizer assim, prevista por Deus, projetada por Deus. Não para que ele sofresse, mas para que a glória de Deus fosse manifesta, para um propósito muito maior. Ainda que você esteja hoje vivendo um problema, como diz Dona Cida, trazendo para os dias de hoje, trazendo para a nossa vida. Nem sempre você fica lá aparentemente pensando, meu Deus, o que aconteceu, o que eu fiz. Necessariamente isso não significa que existe um pecado por trás desse problema, mas sim existe um porquê, existe um motivo, existe uma razão. É para que você e todas as pessoas que estão em seu redor e que você possa alcançar vejam que Deus é contigo e que Deus pode fazer quaisquer milagres. Não existem limites para Deus. E Deus não perdeu o controle de nada. E Ele está aqui aproveitando todas as oportunidades nesse momento. Esse homem que aparentemente, né, nasceu para sofrer, ele está tendo aqui uma oportunidade sem igual. Nenhuma de nós necessariamente foi visitada pelo próprio Jesus, nenhuma de nós estava lá perdido, o próprio Jesus veio até a gente. Mas esse homem está tendo uma experiência com Deus vivo aqui na Terra. Fala aí, Martiane. Eu estava fazendo uma meditação esses dias, até com respeito a essa palavra também, né? E eu consegui ter um entendimento de uma coisa, né? Eu também fiz a leitura do livro, né, Nos Passos de Jesus, inclusive indico, né, para todas vocês, com respeito a que tudo que Deus faz é perfeito, né? E aqui, às vezes, diante dessas imperfeições, né, digamos assim, humanas, vem muitos questionamentos, né, das pessoas, por que Deus é um Deus tão grande, um Deus perfeito, e permite que alguém nasça com uma debilidade, uma certa limitação. E aí, né, eu meditei um pouco a respeito disso, e o entendimento que eu tive foi que, da mesma forma que o diabo, quando ele caiu na terra, certo? E houve aquela destruição, e também Adão pecou, então ele já começou a partir dali receber o poder, né, que Adão inclusive deu, e ali ele passou a ter domínio sobre a humanidade, né? E ele vem trabalhando nos dias de hoje de uma forma assombrosa, né? A gente viu aí alguns livros da Bíblia, o agir do mal, né, que ele tem, a gente não pode subestimar o poder que Satanás tem, certo? Ele age de diversas formas, inclusive tem até uma passagem bíblica daquele endemoniado, né, que ele se jogava na água e no fogo, né? Então, a gente já tira
por isso, né, o poder de Satanás. Quando ele domina, ele tem um domínio na vida de alguém, então ele pode fazer qualquer coisa, né? Às vezes surdez, mudez, né? A pessoa que tem assim uma debilidade, a gente olha assim, quando eu trabalhava no aeroporto, até eu vi, né? Eu fiquei um pouco assustada com a debilidade de um senhor, que eu vi que o corpo dele todo era normal, só que a cabeça dele era virada para baixo. E eu pensei assim, gente, como é que esse cara se alimenta? Né? Uma coisa assim, assombrosa. E quando a gente olha assim, não é todos, mas às vezes a gente olha assim e vem o questionamento, né? Poxa, mas como que Deus permite isso? Mas na verdade ali não é Deus. Porque o primeiro ser, né, Adão e Eva, veio com a permissão, com a vontade de Deus, certo? O resto, nós viemos com a permissão do homem, né? Deus permitiu, mas foi com a vontade e o querer da nossa mãe, do nosso pai, entendeu? Mas é bom a gente ter esse entendimento, né? Que nem a senhora falou, que existe um propósito. Toda vez que a gente pergunta o porquê, surgem mais dúvidas. Por que isso? Por que aquilo? Mas por que aquilo? Por que aquilo outro? Mas por quê? Por que isso? Entendeu? Mas quando a gente pergunta, realmente a gente troca o porquê pelo para que, a gente entende que realmente existe um propósito por trás daquilo. Então, quando a gente vê essas debilidades, enfim, qualquer coisa assim na vida de alguém que a gente vê anormal e até mesmo a ação do mal, visivelmente assim, a gente não perguntar por quê, mas a gente vê que existe um propósito de Deus para aquilo, né? Enfim, para que aquela pessoa futuramente ela tenha até um encontro com Deus, uma experiência com Deus, ela pegue aquela dor, aquela situação dela e venha se aproximar de Deus, né? E é isso aí que eu queria trazer. Teve uma vez uma situação, já contei até para alguns de vocês aqui. Eu estava indo para a igreja lá na catedral, nessa época, muitos anos atrás. Estava começando na igreja. E estava indo para a igreja. Estava indo levar meu dízimo. Estava indo levar meu propósito. E ainda aqui em Portão, eu acabei sofrendo um sequestro relâmpago. E eu fiquei perguntando, mas por quê? Resumo da história: o marginal acabou me deixando na igreja de Itapuã. Eu pedi para ele, na época, me deixar. Ele perguntou: você quer que eu te deixe onde? Eu falei: você me deixa ali naquela igreja e tal. Então, fiquei lá na Universal de Itapuã, só que sem eira nem beira, sem dinheiro, sem nada. E aí entrei na igreja e fui pedir ajuda, né? Fui pedir ajuda, inclusive, ao pastor. Acho que ele devia ser o segundo ou auxiliar, alguma coisa assim. Eu sei que ele não era o primeiro. Aí, na hora que eu pedi ajuda, a primeira coisa que ele fez foi desconfiar de mim, né? Como assim? Vem para cá pedindo dinheiro, né? É uma coisa realmente complicada. Mas até eu ser assaltada, sequestrada e etc e tal, ameaçada, isso realmente não me abalou de forma nenhuma. Mas quando eu entrei na igreja e que o pastor olhou para mim com cara de que eu estava querendo passar a perna nele, rapaz, aquilo me deixou triste pra caramba. E aí ele chegou e falou: não, vou levar aqui você para fulano, e aí me levou para o pastor responsável, expliquei tudo para ele. E ele chegou e falou: olha, não há maldição sem causa. E me emprestou um dinheiro de transporte que eu fiz questão de devolver no dia seguinte. E na minha cabeça aquilo ficou martelando durante muito tempo. Eu vou lhe ser sincera, pessoal, até hoje eu não descobri qual foi o pecado, qual foi a coisa errada que eu estava fazendo para que eu passasse por essa situação. Mas, no contexto todo da história, eu tive uma experiência com Deus, eu falei de Jesus para o assaltante e deixei ele, inclusive, sensibilizado. Tive uma intimidade maior com Deus, me coloquei num jejum como eu nunca tinha feito e, enfim, por fim, acabei recuperando o carro, que para mim seria a minha maior perda naquele momento, né? Seria o carro por conta de não ter seguro, né? Então, foi algo ruim,
A palavra que o pastor me disse foi: não há maldição sem causa. Eu até hoje não descobri a causa, mas eu sei que eu tive experiências muito boas com isso no final das contas, entendeu? E no final deu tudo certo, sabe? Existem situações que realmente a gente não vai conseguir entender o porquê. Com 6 anos de idade, eu comecei a desenvolver uma doença que depois de anos que vieram conseguir um diagnóstico que seria uma doença autoimune, ou seja, que não tem cura. E naquela altura, com 6 anos de idade, eu ficava me perguntando, cadê Deus? Por que o Senhor não me vê? Eu sou criança. Eu conversava com Deus nesse tom. E eu achava aquilo tão injusto que a partir daquele momento, 6 anos de idade, eu tinha essa consciência. Eu passei a ser ateia. Eu parei de acreditar em Deus porque era injusto o que estava acontecendo comigo. E se ele era um Deus tão poderoso, como lá na igreja ou na escola de freira que eu estudava dizia, por que eu estava passando por aquilo, sendo que eu não tinha pecado dentro da minha consciência, dentro da minha inocência de criança. E, enfim, pessoal, foi algo também que no futuro, bom, muitos anos depois, claro, serviu também para que eu pudesse ter uma experiência com Deus e glorificar a Deus. Então, o que eu quero dizer com isso é que, assim como naquele momento aquele cego estava sendo julgado, alguém tinha pecado para ele estar daquele jeito, e o Senhor Jesus fala, bom, não houve pecado, isso aqui é para que seja manifesta a glória de Deus, então a gente também tem de se policiar nessa questão de sair condenando as pessoas, né? Poxa, olha, aconteceu aquilo, deve estar em pecado. E aconteceu aquilo, deve ter feito alguma coisa errada. Porque normalmente é fácil a gente realmente acreditar que aquilo seja consequência de pecado, porque o pecado traz consequências, inclusive a morte. Mas nem sempre, né? E tem coisas que são justamente para a glória de Deus, que a gente tenha mais sabedoria nos momentos em que percebermos coisas desse tipo, quando as pessoas vierem buscar até aconselhamento na gente, coisa assim, né? Sabedoria para distinguir, né, as situações e poder orientar cada vez melhor as pessoas, fazer com que elas se aproximem ainda mais de Deus, né? E a gente mesmo, né? Não ficar se perguntando, poxa Deus, mas por quê, por quê, por quê? Bom, tem porquês que realmente são para quês. E aí a questão de tempo, continua firme, confiando, que vai dar tudo certo no final. Então vamos lá, né? Jesus respondeu, né? Este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. E talvez a sua tradução esteja errada, ou diferente, sua tradução esteja diferente, mas eu prefiro essa tradução que eu vou ler, e diz assim: eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Na sua versão pode estar escrito que nós devemos fazer, né? Deixa eu ver aqui. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Mas o Senhor Jesus aqui, ele ainda está ensinando os seus discípulos. Eu tenho aqui pelo menos 2 versões que falam eu, no sentido de que ele tem que aproveitar as oportunidades, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer a vontade daquele que o enviou, a vontade do Pai, porque, por enquanto, ele tem condição de trabalhar. Vai chegar o momento, que é a noite, né, no sentido das trevas, do momento das trevas, que Jesus vai passar por isso, justamente quando ele é preso e vai ser crucificado, tudo mais. Naquele momento ele não está mais trabalhando dessa forma, pelo contrário, ele ficou mudo, né? A gente sabe disso. Até que ele expirasse e entregasse o seu espírito a Deus, ele permaneceu mudo. Então a obra não foi mais feita, não era mais o momento da obra, era de fato o momento das trevas, ok? E que estava tudo dentro de um contexto pré-determinado pelo próprio Deus, não pelos próprios pecados do Senhor Jesus. Então, quando ele fala, eu devo fazer as obras, ele está deixando como exemplo para os discípulos, né? Olha, vai chegar o momento em que vocês têm que trabalhar com toda a força, porque vai chegar o momento em que vocês não vão conseguir trabalhar. Avaliando os dias atuais, a gente está percebendo, né, que o cerco está se apertando para o cristianismo em todo o mundo, e se aproxima o tempo onde pregar Jesus realmente vai ser crime, e a gente vai ter dificuldade de fazer isso.
sabemos que igrejas vão ser fechadas, bíblias vão ser queimadas, né? Nossa liberdade vai ser usurpada, e falar de Jesus e fazer os milagres em nome do Senhor Jesus vai ser muito difícil, vai incorrer em risco de vida, ou melhor, de morte. Certo? Então, ele fala isso e ele complementa. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, nessa outra versão, ele fala também, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, não faz sentido, no primeiro versículo, ou melhor, no versículo anterior, ele está falando de nós, para depois ele continuar falando de mim, de si, né? Então, provavelmente, isso aí é um erro na tradução do texto, tá? Então, ele está falando de si mesmo, eu tenho que fazer essas obras. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, e a gente já entendeu que luz do mundo é justamente a revelação da mente de Deus para as pessoas, a conduta que Deus espera que tenhamos. O próprio Senhor Jesus está revelando como é que tem que ser, o plano da salvação, tudo mais. Essa é a luz, né? Não vamos imaginar, né, o sol brilhando, isso é a luz. Não, não é isso. O que ele está falando são de ensinamentos, de revelações que vêm do próprio Deus, que vão dar direção, vão guiar as nossas decisões, os nossos passos. Pode falar aí, Maiana. Mas quando ele fala nós, mesmo que depois ele vem e diz que ele é a luz do mundo, nós, no sentido que aquelas pessoas, os discípulos estavam ali auxiliando ele, mesmo que ele tenha feito todo o trabalho, o que tinha que ser feito, o que tinha que ser dito, foi ele, mas aqueles discípulos estavam ali auxiliando com a fé, aprendendo. E quando ele fala depois que ele é a luz do mundo, em outros livros do Evangelho, ele vai dizer que nós somos a luz do mundo. Então, concordo com o que a senhora disse, mas essa tradução também faz parte, porque João, ele fala de outra forma, mas já foi dito nos livros anteriores que ele fala que a gente é a luz, e o sal. A gente não está falando sobre sermos luz ou não, porque o próprio Jesus vai dizer isso, tá? Vós sois a luz do mundo. Mas, nesse momento, isso não faz muito sentido, eu prefiro entender realmente que é um erro de tradução, porque eu tenho aqui 3 versões e 2 fala eu, e outra fala nós. Então, não é o texto original, isso é um entendimento que quem fez a tradução julgou ser necessário ser acrescentado. A gente vai ver isso em toda a Bíblia. Existem vários versículos assim. 99% da Bíblia, do texto, é original, mas existe 1% aí que se perde, né? E não é necessariamente por maldade das pessoas, é por erros de tradução, por falhas de tradução, tá bom? Mas, enfim, no final das contas, como você mesmo está falando, no futuro, nós aqui estamos fazendo o que ele está dizendo aqui, que é para ele fazer. Mas, nesse momento, esses discípulos, eles não têm essa fé toda para estarem realizando os milagres. Então, Jesus ainda está sendo um exemplo para esses discípulos. Não necessariamente esses discípulos estão auxiliando, eles só estão obedecendo tudo que o Senhor Jesus fala. Não tem, assim, nada nascendo dentro deles, né, de uma forma, como é que a gente pode dizer, por iniciativa da própria fé. A única iniciativa, assim, da própria fé que eles têm aqui é de seguir Jesus. O resto é tudo aprendizado, né? Depois eles vão fazer até coisas maiores, a gente já sabe. Mas até aqui ainda é aprendizado. Mas isso também é uma discussão que não vai agregar tanto, tá, pessoal? Enfim, estou falando que existem diferenças nas traduções, tá certo? E o texto está válido de qualquer forma. Então, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, né? Sou eu quem estou dando a direção para a humanidade. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lama com a saliva e ungiu os olhos do homem cego com a lama. E esse é um texto que muitas de nós já estudamos, até dentro da igreja, nós já ouvimos inúmeras pregações a respeito, e a gente vai perceber que a condição do cego era uma condição ruim, mas depois de Jesus, a condição dele ficou pior, porque enquanto ele estava cego, estava de boa, mas agora ele está cego, cheio de areia nos olhos, e provavelmente isso deve estar incomodando pra caramba. E o Senhor Jesus não tem nenhum pudor de piorar a situação dele,
Mas por quê? Porque ele vai ter uma experiência maravilhosa através disso. E eu penso aqui, pessoal, que ele está usando esse homem e tem um motivo especial para esse cego ter sido escolhido. Deveria ter um monte de cego lá, pô. Não era só um cego. Deveria ter um bando. Mas esse rapaz aqui tem um porquê dele ser escolhido. E observem que, vamos continuar no texto, observem. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama ou lodo, como possa estar aí na sua tradução, com a saliva, e ungiu os olhos do homem cego com a lama. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloés, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Olha só que legal. A gente não vê em momento nenhum esse cego retrucando, fazendo questionamentos, perguntas, nada. O último milagre que o Senhor Jesus fez, vocês lembram? Foi aquele, pelo menos aqui no livro de João sendo relatado, foi aquele do paralítico que havia 38 anos lá no tanque de Betesda. E lembra quando o Senhor Jesus chega perto dele? Começa a fazer um monte de questionamentos. O Senhor Jesus pergunta uma coisa a ele, ele começa a colocar dificuldades. Né? Vamos relembrar aí, abra aí João capítulo 5. Olha a diferença desse homem que precisava do poder de Deus sendo manifesto na vida dele e a diferença do cego. Olha lá. A partir do versículo 3. Nestes jazia grande multidão de pessoas, né, nesses tanques, jazia grande número de pessoas enfermas, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água, que a gente já sabe que era uma crendice, era um mito, aquilo realmente não existia. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. Ali estava um certo homem que tinha enfermidade há 38 anos. Vamos ver. Pelo menos ele tinha essa enfermidade há 38 anos, o texto não deixa claro se ele nasceu com essa enfermidade ou se ele obteve depois. Pelo jeito que fala, me leva a crer que esse homem ficou enfermo depois. Uma coisa é quando você não possui aquela capacidade, aquele dom, aquele objeto, aquela posse. Outra coisa é quando você possui e perde. Esse homem possuía as capacidades dele, em princípio, poderia andar, era normal, ele perdeu as capacidades dele. E quando você perde algo que você já teve, você fica assim, meio amargurado. É muito mais difícil você se conformar com uma perda do que você se conformar com nunca ter tido. Entende? São dois homens aqui diferentes. Vamos avaliar. Vamos lá. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, tu queres ficar são? A pergunta foi muito simples. Ele não perguntou nada para o cego. O cego, ele simplesmente pegou o cego, fez o que fez e pronto, deu uma ordem para o cego não falou, não murmurou, não chiou, não disse nem, ai, meu olho está com areia. Ele simplesmente obedeceu. Esse daqui, o enfermo respondeu, Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Aí Jesus vai e realiza o milagre, e imediatamente aquele homem ficou são. O que esse homem fez logo depois? O que esse homem fez logo depois? E partiu o homem, verso 15. O homem partiu e contou aos judeus que era Jesus que o curara. Observa que ele não tem aquele momento de gratidão. É até um pouco incrédulo no começo, um pouco não, ele é muito incrédulo no começo. Tem aquele momento de ingratidão e ainda vai lá para os fariseus fazer fofoca. Ainda que isso fosse bom, porque falando bem ou falando mal, o nome do Senhor Jesus está sendo difamado, ou melhor, difamado não, né? Está sendo divulgado, é melhor assim, anunciado, tá certo? Agora volta, vamos ver aqui o homem cego de nascença. Ele chega simplesmente e obedece. Obedece. E quando ele vai ser inquirido, como a gente vai ver nos textos seguintes, ele é inquirido e ele glorifica o Senhor Jesus. O paralítico tão somente foi lá
e anunciou, olha, aconteceu isso e isso. Mas ele aqui, ele glorifica a Deus. Esse homem foi selecionado pelo próprio Senhor Jesus para uma obra ainda maior. Tá? Então, vamos lá. Continuando. Lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado, o que as pessoas, inclusive, fazem alusão. Siloé realmente era, o termo é enviado ou conduzido, o que poderia provavelmente significar que as águas que chegavam ali estavam sendo conduzidas, aquelas águas ali estavam sendo conduzidas por um determinado encanamento, né? Quem fez isso aqui foi Ezequias, né, o rei, e daí também era deslocado para outros lugares, e aquele tanque abastecia a cidade, mesmo que houvesse um momento de sítio, né, de guerra, onde a cidade estivesse sitiada, ainda assim não faltaria água, porque Ezequias fez lá um aqueduto maravilhoso, e essas águas chegavam lá, no tanque de Siloé. Então, enviado por conta do termo Siloé, e enviado porque o próprio Deus, Jesus, ele era enviado do próprio Deus e estava agora enviando esse homem, né, para ter uma experiência com Deus. Portanto, ele foi no seu caminho, não teve murmuração, não mostra aqui que ele teve companheiros, amigos, alguém que o carregasse, não. Foi no seu caminho, lavou-se, fez o que tinha que fazer e voltou vendo. Ele simplesmente obedeceu, arrebentou. Portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego disseram: não é este aquele que estava assentado mendigando? E lá vem mais inquietações, mais perguntas, né, mais dúvidas, ou melhor dizendo, né, mais pessoas maravilhadas com as coisas que estavam vendo. Pode falar aí, Mariana. Boa noite, meninas. Eu estou lembrando aqui, né, que todos os milagres que Jesus fez, as pessoas, mesmo ele sabendo a necessidade da pessoa, ele perguntava, né? Até no primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho, Maria foi lá e falou para ele o que é que ele tinha que fazer. E esse cego não pediu nada. Ele estava na dele lá, de boa, não pediu nada para Jesus. Mas Jesus fez ele usar a fé dele, porque mais para frente a gente vê que o dia não era dia de fazer isso. Era um dia que era proibido, né? Tinha que guardar o sábado. Então, quando Jesus fala que chegou a hora do Filho de ser glorificado, do Senhor Jesus ser glorificado através dele, eu creio que tenha sido mais esse motivo, né? Tanto é que ele voltou de boa, foi lá, obedeceu, fez tudo certinho, voltou. E ali as pessoas já começaram, não é ele, sério. E ele foi e falou, não, foi um homem chamado Jesus, fez isso, isso e isso, e eu obedeci. Então, eu acho muito interessante esse milagre, né, desse cego de nascença, porque foi o único, que eu me recordo, ser curado que não pediu nada. Pois é, Mariana. E aí, o que eu penso é justamente, ele foi escolhido a dedo por causa do coração que ele tinha, entendeu? E foi usado como exemplo para aquela geração, para aquelas pessoas que estavam lá vendo. Ele foi usado como exemplo. Um homem que não pediu nada, mas que dentro de si não tinha aquele coração amargurado daquele rabugento lá do paralítico, entendeu? Muito pelo contrário, era um cara até conformado com o que tinha, pelo menos é o que o texto mostra, mas quando houve a oportunidade de ele ser transformado, ele simplesmente obedeceu, ele simplesmente aproveitou, e isso estava na facilidade de Deus alcançar, do Senhor Jesus alcançar o coração dele, né, de alcançar a alma dele. Ele estava aberto para receber o Senhor Jesus. Ele não foi uma alma escolhida de qualquer forma, não era mais um milagre. Esse foi especial. Fala aí, Martiane. Eu lembrei aqui de uma coisa, porque eu achei isso muito forte, né? Quando ele fala assim que ele é a luz do mundo, né? E tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou
com lodo nos olhos do cego. E aí eu lembrei que, na verdade, eu pensei o seguinte, né? Que ele estava tendo não só a cura física, mas ele estava recebendo uma nova vida, porque se a gente parar para pensar, o cego ele vive na escuridão, né? E esse aqui, ele nunca viu a luz do dia, ele era cego de nascença. Então eu percebo que quando ele fez isso, ele estava dando uma nova vida. E eu lembrei aqui do livro de Gênesis, né, que quando Deus fez o homem do pó da terra, com as próprias mãos Deus fez, certo? Com barro. E a Bíblia não fala, né, se usou água, que foi que usou, enfim, dando lá e fez o homem. E aqui dá para perceber que essa experiência desse cego com o Senhor Jesus, na verdade, foi uma nova vida que ele estava recebendo, uma vida totalmente diferente daquela que ele vivia, né? Não é à toa que ele fala assim que ele é a luz do mundo, certo? E a experiência que o Senhor Jesus vai lá com as próprias mãos, vai lá, mexe lá, cospe lá na terra, né? Faz um lodo lá, mexe com a mão, toca ali nos olhos do cego, da, da debilidade dele. Eu percebo que ali realmente é uma experiência única, né? Que ele teve com o Senhor Jesus. E mais na frente a gente vai ver que ele se revelou para esse cego como Jesus, né? Ele se revelou. E é muito forte isso daí. Fala aí, Cristiane. Esses dois milagres, ele nos mostra dois tipos de pessoas, né? E o Senhor Jesus mostra que ele veio para todo tipo de pessoas. Esse paralítico que ele curou, ele poderia ser uma pessoa amarga e realmente dá de entender que ele não nasceu paralítico, ele se tornou. E às vezes aquilo fez com que ele se tornasse um homem amargo. E quando Jesus começou a perguntar, ele ainda não ele não via o Senhor Jesus como o Senhor que foi ali para curar ele, né? Então ele respondia como ele estava respondendo qualquer pessoa que chegasse ali e perguntava. Então, a tristeza, o sofrimento, o desprezo, talvez até o desprezo da família, né? Então ele se tornou aquela pessoa amarga. Ele era um pobre coitado, né? Mas o Senhor Jesus foi ali no sábado, pelo qual nem podia, e curou ele. Então, Jesus salvou ele e ainda falou, vai e não peques mais. Então, orientou. Ele precisava de mais não só um milagre, mas de uma orientação. E o Senhor Jesus se mostrou ali para ele, tipo assim, o que ele precisava, uma pessoa para apoiar ele, para orientar ele, para estar do lado dele. Já o cego, se ele já era um cego de nascença, ele nem sabia o que era enxergar a luz do dia. Então, para ele estava bom, ele já era acostumado, acomodado, para ele era normal aquilo ali. Tanto que ele levantou e ele foi lavar os olhos sem ninguém ajudar, porque ele já sabia o caminho. Entendeu? Então, o coração dele era bom, ele não pecava, ele não sabia fazer maldade, ele vivia ali no cantinho dele. Por quê? Porque a vida não deu ele essa, né? A vida que ele teve não tinha nem como fazer isso. Mas o Senhor Jesus foi para ele também. Então, o Senhor Jesus, ele veio para os sofridos, para as pessoas arrogantes, que a vida judiou, né? Que foi judiado pela vida, pelo sofrimento da vida, e para esses que tá tão acomodado que nem que está ali. Vai lá, lava os olhos. Foi lá e obedeceu, lavou. Entendeu? Só que quando o Senhor Jesus chegou para o cego, a fama do Senhor Jesus já corria, né? Então, ele já sabia quem estava ali diante dele. Também existe uma diferença, né? Pode ser que ele soubesse realmente que era o Senhor Jesus, pode ser que não. Mas o que é interessante ainda é que Jesus vai lá, mela o olho do rapazinho e não diz qual o objetivo. Não, ó, vá lá que você vai ser curado. Não diz o objetivo. Não fala. Só manda ele obedecer. Isso aqui é muito interessante, porque não,
Não dá para a gente, né, se coloca aí no lugar de um cego que está largado lá, né, vive de esmola, provavelmente vive de esmola, tem que comer, tem que beber, né, e, e aparece alguém que acaba de bagunçar com você. Será que, e sem falar, olha, estou fazendo isso aqui que é para você ser curada, é para você agir sua fé, é para você avivar a sua fé, entendeu? É para você despertar a sua fé. Não, não houve esse diálogo, pelo menos o texto não relata isso. Não houve esse diálogo. Simplesmente Jesus fez lá a laminha dele, botou no olho do rapaz. Necessariamente ele não tinha ouvido a conversa do Senhor Jesus com os discípulos antes, é possível que ele estivesse um pouco afastado, porque fala assim, né? E Jesus passou, viu um homem que era cego, né? Passou, viu, não é necessariamente ele já estava perto, né? Já se aproximou e todo mundo lá ficou ao redor dele. Não, passou, viu, o pessoal chegou, perguntou, né? Eles deviam estar lá observando a cena, o rapaz potencialmente pedindo esmola ou passando até alguma agressão, alguma outra coisa. E aí o pessoal pergunta, né? E aí, o que aconteceu? Então, esse diálogo está rolando aqui entre eles. Quando chega um momento de ele se aproximar do cego, o que ele já faz é pegar um lodo e melar, ele não se apresenta, oi, tudo bom, amigo? Como é que vai? Eu quero hoje mudar a sua vida, né? E simplesmente o rapaz vai e obedece. O rapaz poderia, no desespero, lavar o rosto dele em qualquer lugar. Alguém que ele não conhece necessariamente, não se apresentou, eu sou Jesus, não conhece, não tinha que, né, aparentemente não tinha multidão aqui do lado deles, né, não mostra isso aqui, tá só Jesus e os discípulos. Então, não tem lá ninguém anunciando, Jesus chegou, aquela balbúrdia, aquela coisa que normalmente acontecia, mas nesse momento aqui parece que não tem acontecido isso. Simplesmente ele vai e obedece literalmente, ele não para no vizinho, pede uma caneca de água para lavar o rosto, ele vai para o tanque de Siloé, ele obedece, ele tem realmente um coração receptivo. Alguma coisa pulsou dentro daquele rapaz, de uma forma diferente, o Espírito Santo, sem dúvida, já estava agindo na vida dele, sem dúvida, já estava agindo, e tornou ele suscetível, né, receptivo à palavra de Deus. Pode falar aí, Cristiane. Aqui, ó, no versículo 4, fala assim, ó, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, né? Então, quando o Senhor Jesus, que perguntaram quem pecou, ele ou os pais, depois o Senhor Jesus, ele complementa isso, né? Ele fala assim, eu faço as obras daquele que me enviou. Quer dizer, como você falou, aquele cego, ele já tinha sido escolhido, Deus já tinha um plano na vida daquele cego. E o Senhor Jesus foi direcionado a ele através do Espírito Santo. E aí ele fala que enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, ele, mais uma vez, acho que foi a Maiana que falou ali, ele se mostra na vida do cego, ele leva a luz, tanto física como espiritual, na vida daquele cego. Perfeito. Daqui a pouco a gente chega no espiritual aí, tá Martiane aqui, você, todo mundo já querendo falar do espiritual. Vamos estudar o texto depois a gente fala sobre o espiritual, que é o mais importante, que é o que aconteceu de verdade. Então, portanto, no verso 8, os vizinhos e aqueles que tinham visto que ele era cego, disseram, não é este aquele que estava assentado mendigando? Então, percebe que não tem multidão, são os vizinhos, uma outra pessoa que estava por ali, que já estavam identificando, peraí, esse rapaz andando por aqui assim, de boa, não vivia mendigando, o que aconteceu? Né? Viram a transformação do rapaz, né? As pessoas foram capazes de testemunhar isso. Alguns diziam, este é ele, outros diziam, parece com ele, mas ele dizia, eu sou ele, eu sou aquele que era cego e vivia mendigando, mas agora eis que eu vejo. Diziam-lhe, portanto, como foram abertos os teus olhos? Né? Mais perguntas, mais inquietações. Né? Ninguém fica calado, ou melhor, fica passivo diante de milagres. Né? As pessoas querem entender como foi que aconteceu, como foi isso aí, porque de nascença, não, nunca ouvi falar isso. Nunca vi essas coisas acontecerem. E a gente sabe até que Naamã, o leproso, foi lá, tomou banho no Rio Jordão e acabou ficando limpo, beleza. Mas de nascença, cego, ser curado, como foi isso? Causou realmente estranheza a todos, né? Ele respondeu e disse,
Um homem chamado Jesus fez lama e ungiu os meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Bom, aqui a gente já entende que ele sabia que Jesus estava fazendo, que Jesus estava por trás disso, né? Então, aqui ele já entende isso, tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. É possível, então, que também ele soubesse já que era o Senhor Jesus, tá certo? Mas o início do texto não identifica isso. Disseram-lhe, então, onde está ele? Ele disse, eu não sei, até porque ele não sabia como era o Senhor Jesus. Não tinha como ele identificar o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele era cego. E depois que ele tornou a ver, ele ainda não tinha conhecido o Senhor Jesus, né? Fala aí, Cristiane. É engraçado. Ali no versículo 8, no 59, fala assim, então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, ele saiu de fininho. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Então, pensa, né? O Senhor Jesus estava no templo, naquele maior furdunço, deveria estar todo mundo gritando, aquela coisa toda, e ele sai esquivando junto com os discípulos, e quando ele sai daquela confusão, quem ele encontra? O cego. O cego. Né? E aí ele vai e faz essa obra toda. Ele poderia ter, né? Mas será que por isso que eu acho que talvez o cego ele não viu, mas ele ouviu, entendeu? Pode ser. Imagina o furdunço. Pode ser sim, pode ser sim, pode ser sim. Eles levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E, para variar, Jesus gosta de provocar esses rapazes, né? Era dia de sábado, quando Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então, outra vez, os fariseus também lhe perguntaram como recebera a visão. E ele lhes disse, ele pôs lama sobre os meus olhos e eu lavei e vejo. Simples assim, com a pureza, né? Com a pureza de uma criança. Por isso que a gente nos leva a crer que era uma pessoa jovem, né? Ele fala sem muitos temores, né? Simplesmente de uma forma muito simples e verdadeira. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o dia do sábado. Outros diziam, como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia uma divisão entre eles. Então, os fariseus ficavam lá contendendo, esse homem não é de Deus, ele é do diabo, ele tem demônio. Eles já falaram isso anteriormente. Ele tem demônio, porque ele profana o sábado. Só que as pessoas um pouquinho mais inteligentes e mais sensíveis a voz do próprio Jesus, diziam, sim, mas como é que um pecador vai fazer tantos milagres? Não faz sentido. Se ele tem demônio, era para ele fazer maldades, e não milagres ao ponto de abençoar essas pessoas, tornando a vida delas totalmente transformada. Havia divisão entre eles. Eles disseram novamente ao homem cego, o que dizes tu a respeito dele, daquele que abriu os teus olhos? E ele disse, é um profeta. Então, os judeus continuam, né, inquirindo o ex-cego e perguntam, né, o que você diz a respeito dele? É um profeta. Ele não está profanando o sábado. Ele está sendo profeta. Ele está sendo um filho de Deus aqui nessa terra. Mas os judeus não acreditaram a respeito dele, de que ele tivesse sido cego e recebido a visão, até que chamaram os pais do que recebera a visão. Então, aqui, para que fosse confirmado, né, precisavam-se de algumas testemunhas, lembra? Isso era muito comum dentro do judaísmo, né, para ver se aquela pessoa era verdadeira, se aquelas palavras eram verdadeiras, então tinham que vir testemunhas. Ninguém melhor do que os próprios pais desse rapaz. Então, chama os pais aí, vamos ouvir essas testemunhas. E eles perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora ele vê? Então, eles já entram no confronto
colocando a pessoa como se eles estivessem mentindo. Vocês não disseram que ele era cego de nascença? Como assim ele está vendo agora? Como se a pessoa tivesse, né? Como se os pais tivessem mentido. E isso vai, sem sombra de dúvidas, deixar esses pais amedrontados, por outros motivos também, que a gente vai ver agora. Seus pais responderam e disseram-lhes: nós sabemos que este é o nosso filho e que ele nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os seus olhos, nós não sabemos. Ele já tem idade, perguntai a ele, ele falará por si mesmo. Então, não era uma criança, por quê? Porque ele já tem idade, falará por si mesmo, tá certo? E os inquisitores continuam. Essas palavras disseram seus pais, porque eles temiam os judeus, e pois os judeus já tinham combinado que, se algum homem confessasse ser ele o Cristo, né? Se alguém dissesse que o Senhor Jesus era o Messias, Cristo é Messias em grego, se alguém disser que ele é o Cristo, seria, né? Fosse expulso da sinagoga, seria expulso da sinagoga. Ok, e parece muito simples, se a gente imagina nos dias de hoje, quer dizer que você fala tais e tais heresias e comete tais e tais práticas de pecado, então vamos fazer o seguinte, você está expulso da congregação. Ok, vou procurar outra congregação ou vou viver minha vidinha fora da congregação. Mas o que a gente está falando aqui é do judeu. E o judeu que não poderia ir à sinagoga era como se fosse um leproso. E ele ia ser excluído não só da sinagoga, do meio religioso, mas de toda a sociedade. Então, ninguém ia negociar com ele, ninguém ia falar com ele ia passar batidaço. Então, para essas pessoas ser excluído da sinagoga, serem excluídas da sinagoga, era, na verdade, um problema que não tem mais tamanho. Me lembro de um tempo atrás, eu conversando com algumas pessoas, clientes meus, eles comentando que, devido às algumas práticas deles, né, que não era necessariamente pecado, mas era uma intolerância lá, né, de briga com o vizinho, contendas, e de ser uma pessoa rixosa, e aquilo chegou aos ouvidos dos pastores, dos membros, virou uma confusão dentro da igreja, e aí o pastor expulsou da congregação, simples assim. Isso não acabou com a vida deles, eles procuraram outra congregação, vida que segue. Não sei, Mariana, até onde a gente vai, mas se você não aguentar, velho, pode sair, fica em paz, viu? Fica aí tranquila, fica até onde der. E aí, pessoal, é bem diferente, tá? A ameaça que eles estavam sofrendo, a ameaça que os judeus estavam impondo sobre, os fariseus, no caso, impondo sobre todos os judeus, era algo gravíssimo, tá? Então, os pais desse menino aqui estão com medo, né? Estão falando a verdade, mas estão com medo, e estão jogando a bola, né, para o menino. Olha, foi ele que recebeu o milagre, foi ele que falou com o tal do profeta, a gente não tem nada a ver com isso, fala com ele, né? Meio que lavaram as mãos e deixaram o menino lá, sozinho na história. Verso 23, portanto, seus pais disseram, ele já tem idade de perguntar a ele. Então chamaram novamente o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Esse dá glória a Deus não é necessariamente que ele glorifique a Deus naquele momento, é que ele fale a verdade, dá glória a Deus, olha, fala a verdade, não mente, tá certo? Porque você está diante de Deus. Então, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então, fale a verdade, porque esse tal de Jesus, ele é um pecador. O que você vai falar tem peso, tá? As palavras que vão sair da sua boca agora têm muito peso. Então, ele respondeu e disse, se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, o que ele te fez? Como ele abriu os teus olhos? Mais perguntas? Então ele respondeu, eu já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir?
quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Aí agora o pobre do jovem, né, olha a inocência dele, afrontou de uma forma, eu acho que não muito consciente, os judeus. Vocês estão fazendo essas perguntas todas porque vocês querem ser discípulos deles também? É isso? Né? Então, o próprio jovem, aquele que recebeu, né, não vou nem falar o próprio jovem, o próprio ex-cego recebeu o milagre, aceitou o Senhor Jesus como profeta, sem trocar muitas palavras, né, sem muita conversa, porque ele foi o próprio milagre, ele é, nesse momento, o milagre vivo. Ele agora vai pregar para os judeus, para os fariseus. Então, entende por que esse homem foi escolhido? Não foi à toa. O outro foi lá meio que fazer queixa. Esse daqui vai ensinar aos fariseus. Olha que legal. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então, eles o injuriaram e disseram, tu és discípulo, tu és seu discípulo, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou com Moisés. Quanto a esse indivíduo, nós não sabemos nem de onde ele é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que não sabeis de onde ele é, e ele abriu os meus olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se algum homem adora a Deus e faz a sua vontade, esse a ouve. Então, o próprio cego, ex-cego, ele está dizendo, olha, se ele fosse um homem perturbado, se ele fosse realmente um homem do mal, se ele não tivesse parte com Deus, por que Deus faria as coisas por meio dele? Não faz nenhum sentido. Como vocês não conseguem entender isso? Olha o cego, né? Dando um tapa com luva de pelica nesses fariseus. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que algum homem tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu nasceste inteiramente em pecados e queres ensinar-nos? Por quê? Os judeus dizem, os fariseus dizem isso aqui. Tu nasceste inteiramente pecado. Bom, porque se ele é cego de nascença, o judaísmo diz que ele nasceu em pecado. Então, os judeus continuam acusando. Os judeus, quando eu falo pessoal, são os fariseus, tá? Os fariseus continuam acusando, colocando peso sobre esse homem, e esse homem já recebeu a revelação do Senhor Jesus. E ele agora virou um pregador. Em coisa de meia hora. Bom, tu nasceste inteiramente em pecados e queres nos ensinar? E expulsaram-no. Então, ele foi expulso da sinagoga. Já falamos sobre isso. O fato de alguém ser expulso da sinagoga, isso era uma derrota, uma destruição na vida do judeu. Isso era terrível. Ele poderia continuar a vida dele? Poderia, mas longe da congregação, longe do templo onde eles deveriam subir para adorar a Deus, né? Longe das pessoas queridas, ele tinha que ser excluído da sociedade, né? Tinha que sair para ficar com os gentios, o que para eles era uma abominação. Então, expulsaram-no. Jesus ouviu que o haviam expulsado, Jesus ouviu a conversa. E achando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Então, a gente vai terminar aí, viu, Mariana? Vai ser rapidinho. Então, o que acontece? Quando Jesus ouve falar que ele foi expulso da sinagoga, Jesus vai lá consolá-lo. Jesus vai lá colocar ele no colo, vem cá, meu filho, vamos bater um papo, fica zangadinho não, relaxa. Né? Então, Jesus está cuidando, está zelando a todo tempo, né, desse indivíduo em particular, de todos, sem dúvida, mas esse aqui, ele está de olho, ele está acompanhando tudo, ainda que distante, mas ele está buscando dar todo o suporte para esse rapaz, porque, como o Martiane está falando aqui, como vocês mesmos já perceberam, está havendo aqui um novo nascimento. Fala aí, Cristiane. Então, falar bem rapidinho por causa do horário. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela aceita o Senhor Jesus, quando ela chega na igreja, entrega a vida ao Senhor Jesus, ela pode ter mudado de vida. Ela pode ter, ela era pobre, hoje ela prospera, o casamento estava destruído, Deus restituiu, filhos na droga, hoje não estão mais. Mesmo assim, são pessoas que são desprezadas até mesmo por familiares.
isso acontece naturalmente nos dias de hoje, não foi diferente aqui. E mesmo assim, todos nós, quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, a gente também é julgado, nós somos julgados, nós somos desprezados, e as pessoas não olham para a mudança da nossa vida. Eles não olham, eles olham só porque a gente agora é crente, mas eles não acompanham a mudança que nós tivemos. E aconteceu assim. E aí, como tudo finalizou ali, que o Senhor Jesus foi lá e acolheu. E é assim que o Senhor Jesus faz com todos nós nos dias de hoje. A gente passa a luta, a gente é desprezado, mas Jesus fala assim, vem, meu filho, vem aqui, eu estou contigo. Perfeito, exatamente isso. Então, amanhã, Mariana, amanhã, 9 da noite, estamos aqui junto. Fica aí, velho, só falta 4 versículos, Deus é mais. Tá? Ok. Jesus ouviu que o haviam expulsado e achando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? Ele mostra interesse, ele mostra desejo. E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é ele quem fala contigo. Que experiência gloriosa. Vale a pena nascer cego para um negócio desse, né? Vale a pena. E ele disse, Senhor, eu creio. E ele o adorou. Um novo nascimento. Coração completamente receptivo, um solo fértil. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele, né, sempre tem os urubu lá do lado, né, os urubu perturbando. Alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo estas palavras, disseram-lhe, nós também somos cegos? Então, eles captavam as indiretas diretas do Senhor Jesus. E aí eles agora vinham lá tirar satisfação com Jesus. Você está querendo dizer que a gente é cego? É? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, portanto, o vosso pecado permanece. De que forma? Já que vocês não são cegos, vocês conseguem me ver e vocês conseguem me ouvir plenamente. Vocês não têm cegueira mental, vamos dizer assim. Vocês têm as capacidades de vocês plenas para me reconhecer como o Filho de Deus e Salvador dos judeus. E vocês simplesmente não me aceitam, então, lamento, vosso pecado permanece. Se vocês fossem cegos que nem esse homem, né, passariam pela transformação do novo nascimento, não só a restauração física, mas a regeneração da alma. De fato, regeneração, novo nascimento, e o nascimento que vem do Pai. Nós estudamos isso lá no capítulo 4, né? Regeneração, nascimento que vem do Pai, não é do pai e da mãe, é nascimento que vem do Pai, é algo que vem realmente do próprio Deus, tá? Então, o grande desfecho desse capítulo é mostrar que um coração receptivo, não importa o que ele sofreu, não importa o que passou, e não importa quanto tempo durou isso, o que importa é que se você recebe a mensagem do Senhor Jesus, recebe as boas novas do Evangelho na sua vida, você vai ter a sua vida transformada, como esse homem aqui. E outra, você vai se transformar num transformador de almas, né? Que foi o que o bispo Nestante estava pregando aí, né? Na aula dos obreiros. E justamente, você vem para salvar, você é salvo e vai salvar agora, né? Que é o objetivo de todo aquele que se converte, ser salvo e salvar. E esse rapaz aqui, sem nem ser cobrado, ele já está pregando para os fariseus. Eu achei fantástico isso aqui. Alguém quer fazer aí mais alguma consideração? Cristiane, pode falar. Só quero lembrar e deixar assim claro que nem todas as pessoas, quando aceitam o Senhor Jesus, tem essa mudança, essa leveza que nem esse cego. Existem pessoas que levam um tempo para deixar os maus costumes de quando era no mundo, pensamentos, atitudes. Não é que elas não aceitaram Jesus, elas aceitaram, mas elas precisam aprender a viver a nova vida. Claro que o cego foi melzinho com chupeta. Mel na chupeta. Mas existem pessoas
que a gente precisa ter um pouco mais de paciência, tem que ouvir mais, orientar mais, mas não é que elas não aceitaram, é porque a mudança e a limpar o coração e a esquecer tudo que passaram na vida não é da noite para o dia. Então, tem que ter essa manha, né? Tem que ter paciência com essas pessoas, porque elas estão trazendo uma carga de experiências de mundo e que, para se libertar delas, dura um tempo. O rapaz estava dando um testemunho ontem lá no monte e ele falou uma coisa interessante. Eu não me batizo ainda, porque, noutras palavras, existe um espírito de prostituição na vida dele. E ainda que ele seja casado, etc., ele não consegue ser fiel. Ele está indo para a igreja, ele está se transformando, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele agora, inclusive, já se desvia, né? Na verdade, não é que ele não consegue ser fiel, é que ele está lutando para se manter fiel, né? Mas ele não entendeu ainda que se ele tem o suporte do Espírito Santo, a coisa ia ser mais fácil. Ele ainda quer lutar com a força do braço. Eu quero me limpar para depois me batizar. Mas até essa compreensão é uma coisa que vai levar um pouco de tempo, né? É uma pessoa que já passou pela igreja, é desviada, então tem muitos mitos, muitos preconceitos, no sentido de conceitos previamente, né, formados dentro de si, que impede que ele simplesmente abra o coração e tome essa decisão tão rapidamente quanto esse cego, ex-cego aqui, e que veja o poder de Deus sendo manifesto na vida dele, né, de uma forma esplendorosa. Mas está na caminhada, como o Cristiane falou, é alguém que tem que ser cuidado, né? Por isso aquela história sempre, né, pessoal? Vamos acompanhar o povo dentro da nossa igreja, porque o nosso povo precisa de cuidado, né? São ovelhas que precisam ser conduzidas ao bom pastor, e a gente está aqui para fazer esse trabalho. Maiana, pode falar. O barulho está incomodando, que botaram um som alto aqui agora. Dá para ouvir, não? Graças a Deus. No versículo 6, me chamou a atenção pelo fato do Senhor Jesus cuspir. É a segunda vez que fala do Senhor Jesus colocar a saliva dele em algo, porque lá em Marcos ele curou o gago e o cego fazendo a mesma coisa, só que ele foi diretamente com a língua, com o cuspe. E quando ele faz isso, na minha cabeça deu a ideia de que Deus ele quer que tenhamos o DNA dele, porque na saliva do Senhor Jesus contém o DNA. E para você ser filho de alguém, vamos tirar aquela parte que a pessoa adota. Você tem que ter o DNA do pai e da mãe. Tem que ter essa característica genética. É um ácido que vai trazer a semelhança. E é isso que o Senhor Jesus quer, que sejamos igual a ele, que façamos as mesmas coisas que ele faz. Não por imposição, não por obrigação, mas de livre, espontânea vontade, como esse cego fez. O filho, ele obedece o pai, ele crê no pai, o que o pai manda fazer, mesmo que ele não esteja com vontade, não queira fazer aquilo, ele faz por obediência, por respeito e por amor. O que o Senhor Jesus também quer da gente. Porque até quando adota uma criança, o casal vai lá, adota uma criança, depois de um tempo a criança começa a absorver características ou de um ou de outro, mesmo não tendo esse DNA. E a gente diz que as pessoas dizem que são filhos de Deus, porque se falar, ninguém quer ser criatura, todo mundo quer ser filho, mas não tem nada de Deus, não tem nenhuma característica. Vai ter erros, a gente erra, ninguém é perfeito, mas é a vontade de mudar, é a vontade de querer fazer a diferença, de fazer o certo, é que vai trazer essa diferença. E o cego, ele não ficou gritando ali, eu creio, vai acontecer, não. Quando Deus fala, é tão forte, é tão profundo, que vai lá no mais íntimo da gente e dá aquela certeza que, embora tenha uma multidão ali, aquilo ali foi com a gente. O Senhor Jesus não precisou, como vocês falaram aí, fazer nenhuma pergunta, ele obedeceu só no momento que o Senhor Jesus mandou ir, ele obedeceu, ele não quis saber de nada. Ele poderia ficar lá dizendo, eu sou cego, eu não sei, tá muita gente, eu vou me bater, é isso, é aquilo, porque não ia fazer diferença para ele se era noite ou era dia, mas ele já sabia o caminho. E, embora ele não manifestasse essa fé para os outros ver, a nossa fé tem que chamar a atenção de Deus. O barulho da minha fé tem que ser nas respostas do que ela vai trazer.
Eu não preciso ficar dizendo, eu creio, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ficar falando com um, falando com o outro, o que eu quero que vai acontecer. Eu preciso falar com Deus, porque é Deus que vai ver se eu tenho fé para isso ou não. É Ele que vai vai me dar condições para que aquilo aconteça. E foi isso que aconteceu aqui na vida desse cego. Ele foi lá, obedeceu e ele creu que ia acontecer alguma coisa. A gente não entende, mas é o interior das pessoas. Deus vê o interior, como ele mesmo falou, quando Davi foi levantado. Lá falou para Samuel, o Senhor não vê como vê o homem, eu vejo o interior. Então, a gente não... Esse cego, ele conhecia a palavra de Deus. Ele poderia não ter, não sei se aqui nessa época, nessa parte, se antes disso ele tinha acesso ao templo, porque tinha umas pessoas que parece que, dependendo da deformidade, não entravam no templo. Então, mesmo assim, ele conhecia as vontades de Deus. E a gente quer ser filho de Deus e não quer obedecer a Deus como pai. Quer ser filho na hora de herdar as bênçãos. E mesmo que tudo aconteça, independente se eu tenho culpa ou não, tem coisas que vai acontecer e é aí que eu vou mostrar para Deus se eu creio de verdade ou não, porque é muito fácil crer no bom. É muito fácil as coisas estar acontecendo na nossa vida e a gente dizer que acredita em Deus. Aí quando chega o dia ruim, porque essa hora vai chegar, começar a se maldizer, começar a se lamentar. Quer dizer, é muito fácil. É muito fácil você crer da boca para fora. Esse cego aqui, ele via mais do que qualquer outras pessoas ali. Mesmo ele não reconhecendo Deus, a autoridade do Senhor Jesus como filho naquela época, ele reconheceu a autoridade de Jesus de alguma forma. No versículo 31, ele fala que... Deixa eu só... Que sabemos que Deus não atende pecadores, mas quando você obedece a Deus, Deus ouve, né? Deixa eu ver. Isso. Mas quem pratica a vontade de Deus. Então, se você está obedecendo a Deus, se você está fazendo a vontade, o não dele vai ter um porquê, um para quê, não importa. Eu não preciso saber disso, até porque tem os mistérios de Deus. Mas eu tenho que saber que, se eu estou nessa situação, é porque Deus quer me ensinar quer me ensinar alguma coisa, ou ensinar para alguém. Então, o que cabe para mim ali, o que compete, é manter a minha obediência a Deus, continuar obedecendo a Ele e saber que uma hora ou outra vai acabar, tanto para o bem quanto para o mal, porque lá mais na frente a gente vai ver em alguns livros aí, eu acho que é em Romanos, a filosofia de Hayane, que Deus fala que Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem de quem serve a Deus. E outro versículo que me chamou a atenção também foi no 39, acho que foi o 39, que o Senhor Jesus veio para confundir todo mundo. Quem era para estar enxergando que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, era aqueles fariseus. Então, a pessoa deixa o orgulho, deixa a soberba entrar dentro de si e começa a achar que é alguma coisa e quer ser até mais do que Deus. Ah, você vai dar a lição de moral? E duro é você saber que alguém que está bem abaixo ali te dá esse tapa e te deixa sem palavra. Então, só Deus. E esse rapaz aqui ainda deu a glória. É você acreditar, independente de quem vem a instrução, porque Deus vai usar quem Ele quiser. Quem Ele quiser. Se a pessoa se colocar à disposição, vai acontecer. Então, acho que de tudo que eu vi, o que ficou para mim é isso, é buscar ter o DNA de Deus em mim, é buscar ter as mesmas características do Senhor Jesus, de Deus, e fazer o que ele falou, mas não no sentido de querer agregar as bênçãos e tudo mais, mas no sentido de manter a minha salvação, de manter a minha fé, porque para o outro o Senhor Jesus disse para não pecar mais, para não acontecer coisa pior, e esse aqui Jesus pediu para crer, e ele automaticamente adorou. Foi acolhido. Sabe o que eu fiquei pensando aí? Na hora que Martiane falou de Deus ter feito Adão, né, do barro, não fala de onde veio a água, depois eu fiquei pensando, será que Deus cuspiu aquilo tudo para fazer o homem do barro? Será que foi puro cuspe? Se o corpo eu acho que é 70% água, né? É. Essa água só Jesus sabe. Ok, pessoal, vamos encerrar aqui por hoje. Mariana está convidada aí para a próxima. E vamos fazer aí a oração de encerramento. Quem se propõe, quem se habilita?
E aí, quem vai brigar comigo para orar? Bora lá. Quem vai brigar comigo? Arrebentou, Martiane. Mande ver aí, vá. Quem vai Só brigar? ora por Mário, que está com febre. Vamos orar, ora aí, viu, Martiane, por Mariana, que ela está dodói. Certo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos mais uma vez, meu Pai, na tua presença. E nós te agradecemos, meu Deus, por esse momento. Esse momento, meu Deus, em que nós nos reunimos para ouvir, para aprender, meu Pai, aquilo do Senhor. Porque a verdade é que quando nós abrimos a tua palavra, nós aprendemos do Senhor. Pode ser a mesma palavra que a gente leu semanas atrás, um tempo atrás, não importa, meu Deus. O Espírito do Senhor sempre vai se renovando, a tua palavra se renova e o Senhor fala de formas diferentes com a gente. Ah, meu Deus, a gente está aqui porque a gente quer mais do Senhor, que a gente quer subir de nível espiritual, a gente quer mais do Senhor, meu Pai. A gente quer adquirir uma maturidade, meu Deus, espiritual, um discernimento, meu Deus, que não vem do homem, mas vem do Senhor, meu Pai. E nós te agradecemos por isso, por esse momento, porque, meu Deus, a cada vez que a gente entra aqui, a gente sai daqui, a gente sai diferente, meu Deus, a gente sai com um novo entendimento, com uma nova experiência, meu Deus. É algo que a nossa colega fala, meu Deus, de fé, que vem ao nosso encontro, que nos dá uma direção, meu Deus, que o Senhor nos responde de alguma forma, de alguma maneira. Ah, meu Deus, nós te agradecemos por isso. Meu Pai, nós oramos nesse momento também por aquelas pessoas, meu Deus, que nos pediram oração. São muitas pessoas, meu Deus, são muitos nomes, são muitos problemas, muitas dificuldades, e nós oramos, meu Deus, nós unimos a nossa fé por essas pessoas, meu Deus. Nós pedimos que neste momento o Senhor vá de encontro a cada uma delas, que o Senhor venha, meu Deus, fazer com que essas pessoas tenham experiências contigo, meu Deus, que as dificuldades venham aproximá-las, meu Pai, do Senhor. Meu Deus, tudo tem um propósito, meu Deus, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda, meu Pai, mas que o Senhor venha, meu Deus, ao encontro de cada pessoa, meu Pai. Principalmente aquelas, meu Deus, que se encontram nos leitos de hospitais, meu Deus, aqueles nomes que vêm chegado até a gente, meu Deus, que o Senhor venha dar livramento, meu Pai, não permita que ninguém, meu Pai, se perca sem antes ter uma experiência com o Senhor, meu Pai. Ah, meu Deus, experiência até como esse cego teve, meu Deus, porque o Senhor se revelou para ele. Ah, meu Deus, e que o Senhor venha se revelar para muitas e muitas e muitas almas, meu Deus. Meu Deus, nós oramos também umas pelas outras, meu Pai, daqui do grupo. Meu Deus, que o Senhor venha fortalecê-las, que o Senhor venha animá-las, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar força física, espiritual, que o Senhor venha avivar, meu Deus, que nesse jejum de Daniel, cada uma de nós, meu Deus, venham estar mais avivadas, mais apaixonadas, mais intensas, meu Deus, pelo Senhor. Oh, meu Deus, que se alguém, meu Deus, alguém de nós estava aqui, meu Deus, abatida, triste, com um problema, alguma situação difícil, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, reverter essa situação, que o Senhor venha mostrar o para quê, meu Deus? Que é para a tua glória, meu Deus, é para um crescimento, é para uma mudança, é para um amadurecimento, meu Deus. Ah, meu Pai, glória nós te damos, meu Deus, por esse momento. E nós te agradecemos por tudo, meu Deus, por essa noite. Meu Deus, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Amém, povo lindo, por hoje é só. Vamos encerrar aqui.